Bom, olá pessoal, meu nome é Fabiano Lucas, sou terapeuta especializado em terapia de casais e hoje eu vou estar gravando esse vídeo aqui para estar trazendo para vocês um pouco sobre o assunto de como entender e resolver os conflitos no relacionamento. A gente sabe que relacionamento a dois é bem complicado e que são vários conflitos que a gente se depara no nosso dia a dia. Então, se a gente não tem noção de como resolver isso, às vezes uma pequena discussão acaba se tornando uma grande briga, um grande conflito. Então, vamos lá? Entendendo e resolvendo os conflitos no relacionamento. Bom, como os conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento, mas é possível aprender a lidar com eles de uma maneira mais saudável e fortalecedora, ou seja, conflitos vão existir em todo relacionamento, não tem jeito, porque são duas cabeças, duas pessoas com criação diferente, com culturas diferentes às vezes, então vai haver aquela diferença, aquela divergência e com isso gerar certos conflitos. Bom, e quais são os principais conflitos no relacionamento? Bom, por questões financeiras, primeiramente, hoje finanças influencia bastante no relacionamento a dois. Desentendimentos relacionados a dinheiro pode colocar uma grande pressão no relacionamento, inclusive quando há aquela divisão de dinheiro, quando marido e esposa trabalham e há aquela divisão, há meu dinheiro, seu dinheiro, então há bastante conflito quando acontece isso, porque que os casais não entendem que a partir do momento que eles se casam, não tem mais meu dinheiro, seu dinheiro, é o dinheiro do casal, as finanças do casal, da casa, do casamento, entendeu? Que é com isso aí que vocês vão conseguir construir um futuro melhor. Agora, enquanto você estiver pensando independente, pensando separado, vai sempre haver esses conflitos. A comunicação falha. Às vezes a gente acha que a gente conversando, discutindo, brigando, a gente está se comunicando bem, mas não. Às vezes comunicação não é só o falar, entendeu? Não é só o reclamar, não é só o brigar, não é só o gritar. Às vezes você não entender o que seu parceiro está passando, está querendo dizer. Às vezes você não entende, por mais que vocês conversem, vocês dois não conseguem chegar num ponto comum porque um não entende o outro, um quer sempre ou criticar ou botar a sua visão, forçar com que a sua visão seja correta. Então, a comunicação falha, conversas mal compreendidas ou desentendimento pode levar a problemas maiores. Então, é ideal que o casal eles busquem entender um ao outro, entendeu? Compartilhar do que acontece no dia a dia um do outro, mas sem querer julgar, sem querer dar opinião nem nada, somente ouvir. Falta de confiança também é um ponto que gera muitos conflitos no relacionamento. Quando um não confia no outro, qualquer coisa é motivo para briga, para discussão. Então vai haver sempre aquela coisa de que um vai sempre estar focado no que o outro vai estar fazendo, se ele vai estar fazendo algo que vai prejudicá-lo. Então a falta de confiança, não digo só em relação à traição, nada, às vezes até mesmo em questões financeiras, às vezes em fazer algo que a pessoa não queira, não gosta. Então essa falta de confiança no seu cônjuge, no seu parceiro, pode ser um estupim para amanhã ou depois seu casamento está indo por água abaixo. Então, a falta de confiança pode ser uma fonte forte de conflito, especialmente se houver segredos e desonestidade, porque casamento ele é para ser claro e transparente, ou seja, você tem que ser claro e transparente com o seu parceiro, com o seu cônjuge, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteceu antes de você se conhecer, é importante que seu cônjuge ele tenha acesso a todas essas informações para que amanhã depois isso não se torne uma sementinha que vai florescer e gerar desconfiança no coração do seu parceiro. Então, é ideal é que haja sempre transparência e vocês procurem ser o mais honestos possíveis. Não tem aquela coisa de, eu não falei para não trazer problema, porque não tinha nada a ver, mas o que não tem nada a ver hoje, amanhã pode ser a causa do fim do seu casamento. Desigualdade na divisão de tarefas domésticas, ou seja, existe muito essa questão de que hoje marido trabalha fora e a mulher cuida da casa. Antigamente, pelo menos na época dos meus pais, meus avós, era muito assim. A esposa ficava em casa fazendo as coisas do lar e o marido só trabalhava fora.
Chegava em casa, ele ia, sentava lá no sofazão, botava o pé para cima e a esposa tinha que estar fazendo tudo. Só que a gente sabe que hoje não funciona bem assim. Hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles trabalham fora. Então, cabe aos dois se unirem para dividir os afazeres domésticos, porque senão vai ficar muito pesado para a mulher, né? Porque imagina só, a mulher tendo que trabalhar fora, tendo que chegar em casa, cuidar dos afazeres do lar, sendo que o marido pode ajudar. Não é desmerecimento, não é ser menos macho, ser menos homem, o cara lavar uma louça, varrer uma casa, às vezes até lavar uma roupa, ajudar no que realmente for preciso. Isso aí não tem nada a ver. Então ainda existe pessoas que têm essa cabeça de ogro, de que achar que as coisas de casa quem faz é só a mulher, varrer uma casa só quem faz é a mulher, passar um aspirador só quem faz é a mulher, que ele não pode fazer nada, ele já trabalha fora, só que se ele levar em consideração que a mulher também trabalha fora, então, e o cuidado do lar é obrigação dos dois, não é só dela. Então cabe aos dois chegar num consenso e um tá ajudando o outro, tá fazendo esses afazeres domésticos. E sim, conflitos, eles mexem com uma questão emocional muito grande, né? Então, como você pode estar tendo controle e estar gerenciando essas emoções durante o conflito? Ou seja, às vezes no momento de discussão ali, onde a opinião do marido não bate com a da esposa, aquelas emoções vêm aflorando a flor da pele, às vezes é um sentimento de raiva, de ódio, de seja o que for, e você não consegue controlar isso. Então aí você às vezes acaba falando coisas que não deve, acaba trazendo situações que não tem nada a ver com a história, mas você vai jogar ali só para querer ter razão, para se sair como o vencedor da discussão, que tem muito essa questão também. Então, assim, então é importante você saber segurar essas emoções durante os conflitos para que não torne pior. Às vezes é uma discussão boba, só que aí você, como não tem um controle emocional, vai acabar trazendo à tona aquilo que você não soube perdoar lá no passado, que está te magoando, e você bota para fora. Então, o ideal neste momento é respirar fundo, dar um passo para trás, respire fundo, evite uma reação impulsiva, porque é normal, às vezes no momento de raiva, de desespero, você agir impulsivamente, só que não é legal. Então, nessas horas é a hora de você respirar fundo. As pessoas falam, conte até 10, eu aconselho a contar até 1000, porque 10 só não resolve, dependendo da situação. Respira fundo, dá um passo para trás, acalme, e depois tente revidar, mas sempre controlando seu emocional, seja a parte de raiva, seja a parte de qualquer tipo de emoção que possa te influenciar a agir nesse momento, que não é legal. E praticar empatia. Praticar empatia é você tentar se colocar no ponto do outro, é ver as coisas do ponto de vista do seu parceiro e comunique o que você está ouvindo. Ou seja, muitas das vezes a gente, num momento de discussão, a gente só quer ver o nosso lado. A gente não pensa no nosso parceiro ou na nossa parceira. A gente está ali querendo, defendendo com todas as armas a nossa visão, o nosso lado, mas esquece que tem o lado do nosso cônjuge, do nosso parceiro, porque eu sempre falo que cônjuge ele está ali para somar, não para dividir. Muitos casais hoje eles têm essa visão de que o cônjuge está lá para dividir, mas não, está para somar, multiplicar. Então, assim, até tentar ter empatia e ver o ponto de vista do seu cônjuge. Às vezes, uma palavra mal falada, maldita, ou até mesmo um gesto impensado, feito assim esporadicamente, às vezes pode acabar magoando seu cônjuge e você não sabe. Então o ideal é o quê? É você sempre tentar se colocar no lugar do outro. Você percebeu que seu marido, sua esposa está meio caladão, tente ver lá o que aconteceu no dia, na noite, para você tentar reverter, tentar se colocar no lugar dela ou dele e ver o que pode ser feito para minimizar isso aí. Escolha as suas palavras cuidadosamente. Foque em como seus comentários impactam o seu parceiro. Escolha palavras que sejam respeitosas e calmas. Cuidado com o que você fala. Que uma palavra lançada é pior do que o tiro de um revólver. Não tem volta, não tem como você recuperar aquilo que você falou. Por isso que é importante, no momento de conflito, você tentar manter a calma,
tentar se controlar antes de falar qualquer coisa, porque depois que falou, já era. A Bíblia fala que a palavra é como uma flecha lançada. Pois que ela foi lançada, não tem como voltar atrás enquanto ela não atingiu o alvo. Então, cuidado com as palavras que você fala, cuidado com o que você fala. Por isso que há necessidade de você manter o controle emocional, porque muitas das vezes no momento de raiva, no momento de cabeça quente, a gente acaba falando algo que no futuro vai ter um peso muito grande. Às vezes na hora ali você acha que não, mas futuramente aquilo ali tem um peso enorme e acaba influenciando também na sua convivência aí com o seu parceiro. Então, cuidado com o que você fala. Eu sempre falo, eu sempre digo, eu carrego isso comigo, né? Que a gente, tudo que a gente precisa de verdade, a gente tem dois, que nem eu falo, dois ouvidos, dois olhos. Não temos dois narizes, mas temos duas narinas, onde a gente respira mais tranquilidade, e uma boca, uma língua, que é para falar o mínimo possível. Então, pense bem antes de falar, pense 10, 15, 20 vezes antes de falar, e veja se aquilo que você vai falar vai ser proveitoso, ou então a melhor coisa é ficar quieto mesmo. Comunicação efetiva para resolver os conflitos, ou seja, conflitos são inevitáveis, a gente sabe que tem que também se colocar no lugar do outro, tentar ter a visão do outro da situação, só que para muitas vezes a gente tentar resolver esses conflitos é preciso uma comunicação efetiva. Ou seja, uma comunicação certa, correta, falar a coisa certa na hora certa, no momento certo. Então, assim, para você primeiramente ter uma comunicação efetiva, você precisa escutar atentamente. Realmente ouvir o que seu parceiro está dizendo e tentar entender o seu ponto de vista. Segundo, comunique-se claramente. Tem pessoas que ficam falando pelo cantinho de boca, tem pessoas que às vezes no momento de raiva fica resmungando e não fala realmente aquilo que tem vontade. Então, esse tipo de comunicação é só perder. Ou a pessoa fala ou fica quieta. Eu voto em ficar quieto, porque você precisa falar claramente e evitar falar pelos círculos ou ser evasivo. Então, assim, você precisa ser claro com o seu parceiro do que você está sentindo, o que te incomoda, o que você realmente pensa, o que acha. Então, é importante você ser claro na sua comunicação. E outra é escolher o momento certo para falar qualquer coisa. Não adianta querer falar no momento de raiva, não adianta querer revidar no momento ali onde os sangues estão à flor da pele, onde qualquer coisinha é motivo para explodir. Então não adianta, porque qualquer coisa que você fale nessa hora não vai ter valor nenhum, pelo contrário, só vai pesar. Então escolha um momento em que ambos estejam relaxados e prontos para conversar. Não querer resolver as coisas ali de cabeça quente. Procure sempre se acalmar antes de querer resolver qualquer problema, qualquer conflito que seja, não tente resolver de cabeça quente. Bom, eu sei que é difícil a gente tentar se acalmar no momento de discussão, ainda mais quando a gente está ali discutindo com o nosso cônjuge, por mais que você tente, às vezes é difícil. Só que existe técnicas para isso. Se você não tem um controle emocional grande, se você não sabe controlar suas emoções, existem algumas técnicas que vão te ajudar na resolução desses conflitos e a segurar suas emoções. Bom, e a primeira dela é uma mediação pacífica. O que seria essa mediação pacífica? Seria você buscar ajuda de um mediador, de alguém confiável, para poder ajudar a guiar as conversas, ou seja, um conselheiro, um terapeuta especializado em casais, em relacionamentos, para ser esse mediador entre vocês, para poder fazer com que, para direcionar mesmo vocês o caminho que precisam seguir. Porque hoje as pessoas elas acham que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém, acham que consegue resolver tudo sozinhos. Infelizmente a gente vê que não é assim. As pessoas preferem acabar com o seu casamento do que dar o braço a torcer em buscar ajuda. Então, procurar uma mediação pacífica, seja de um aconselhador, seja de um terapeuta, seja de um conselheiro, mas pessoas que realmente são capazes para isso. Não vai querer
ter conselho com um amigo, com uma amiga não, porque eles sempre vão puxar pro lado de vocês. Então vocês têm que buscar alguém neutro para tentar mediar essa situação. E como eu havia falado, a terapia de casal é um dos melhores, como que eu posso dizer, as melhores coisas para você tentar resolver essas questões. Se vocês brigam muito, discutem muito, então trabalhe com um terapeuta para poder vocês entenderem melhor suas emoções e encontrar maneiras de se comunicar melhor. Então, assim, se seu casamento, seu relacionamento hoje está à base de discussões, vocês não conseguem se entender, busque a ajuda de um terapeuta de casal, porque vocês vão conseguir se ajeitar, vão conseguir se acertar melhor. E negociação. Trabalhe em conjunto para encontrar uma solução que seja justa para ambas as partes, ou seja, não adianta a gente querer puxar só para o nosso lado, a gente tem que pensar no lado do nosso cônjuge, então a gente tem que estar sentando ali, conversando, tá negociando com o nosso parceiro mesmo ali, como que a gente pode fazer para ficar bom para os dois. Às vezes eu faço uma coisa que incomoda minha esposa e vice-versa. Só que adianta eu ficar discutindo, ficar brigando, falar, eu não gosto que faz isso, eu não quero que faz isso. Isso aí, ao invés de ajudar, só vai trazer mais motivo para a pessoa fazer mesmo. É que a pessoa vai fazer de birra, falar, eu estou na minha casa, não posso fazer nada que eu quero, que eu gosto. Então, às vezes a pessoa nem gosta, às vezes faz aquilo ali apenas por mau hábito. Só que quando você reclama, quando você fala aquilo ali, a pessoa toma aquilo como uma afronta e vai querer fazer só para dizer que tem razão, que é o maioral ou a maioral. Então, assim, sente, explique, converse, e você vai ver que vocês dois podem chegar num acordo aí que seja bom para os dois. E desculpe-se, aprenda a pedir desculpa, aprenda a reconhecer que errou, seja humilde, não adianta você querer achar que nunca erra, que é o bonzão, que não é. Em algum momento, por melhor que a pessoa seja, ela vai errar, ela vai falar algo que não deve. Então, pedir desculpa, desculpar-se não é vergonha nem nada, pelo contrário. Se você cometeu um erro, peça desculpa de forma sincera e procure fazer as pazes. Não queira carregar isso pro resto da vida, não seja orgulhoso, né? Que outro ponto também que destrói os relacionamentos é o orgulho. A pessoa às vezes erra, não quer pedir desculpa, não quer reconhecer o erro, sempre busca botar a culpa na outra pessoa, não assume que a culpa é dela, ou seja, também dela, né? Porque eu costumo dizer que relacionamento depende dos dois. Então, se os dois não estão comprometidos em fazer dar certo, não adianta querer botar a culpa em um no outro que não deu, não. São os dois que têm que se comprometer e fazer dar certo. Negociação e compromisso no relacionamento. Bom, seja aberto em sua comunicação, comunique-se claramente em suas necessidades e ouça as necessidades de seu parceiro para encontrar soluções que satisfaçam a ambos. É o que eu estou falando, comunicação. Comunicação é tudo. Comprometa-se com um plano, ou seja, trabalhe junto com seu parceiro para estabelecer um plano que seja justo para ambas as partes e cumpra sua parte do acordo. Aprenda a ceder, reconheça, que nem sempre você pode sair ganhando em uma situação. Esteja disposto a fazer concessões para alcançar um acordo justo. Então, assim, olha, para resolver conflito não tem nada demais, basta só boa vontade e cabeça fria, ou seja, primeira coisa é ter uma comunicação, ser aberto, ser transparente, entendeu? Tem até uma passagem da Bíblia que fala que Deus, quando criou homem e mulher, os criou eles nu. Só que numa interpretação mais aprofundada, esse nu refere-se a caráter, a nenhum dos dois ter nada a ocultar um do outro. Enquanto eles estavam ali na presença de Deus, eles eram claros, eram limpos, então eles tinham uma essência boa, então eles viviam nus, onde não tinha nada para esconder um do outro. Tanto que a partir do momento que eles comem do fruto proibido, pecam, a primeira coisa que eles procuram fazer é cobrir-se, é esconder-se, literalmente, né? Então, quando você tenta encobrir algo, esconder algo, por mais que você faça aquilo com perfeição, uma hora aquilo vai vir à tona. E é onde aquilo ali vai gerar conflito. Então, procure ser mais transparente possível com o seu parceiro. Comprometer-se com um plano
de ação. Vamos supor, se vocês fizeram um acordo para resolver aquela situação, cumpra a sua parte, não espere seu parceiro cumprir a dele, faça você a sua. Faça você a sua, porque você fazendo a sua, você vai dar motivo para ele correr atrás de fazer a dele, mesmo que ele ou ela não esteja cumprindo, mas vendo você fazer ele com tanto empenho, vai ver que você está querendo, está correndo atrás, então vai buscar fazer a dele também. Agora, faça a sua parte, independente do seu parceiro fazer a dele ou não. E aprender a ceder, é o que eu estou falando, é reconhecer realmente quando a gente erra. E muitas das vezes, por mais que você se ache certo, porque numa discussão eu sempre digo que não tem quem está certo e quem está errado, os dois estão errados, porque não é assim que se resolve nada, não é na discussão, não é na briga que se resolve nada, mas aprenda a dar um passo atrás, independente do que seja. Eu sempre falo que eu prefiro ter paz do que razão. Então, aprenda a ceder, aprenda a reconhecer que está errado. Se você realmente acha que errou, peça desculpa, não se envergonhe, não espere a outra pessoa dar o primeiro passo, seja você a dar esse primeiro passo. E como eu falei, se mesmo com essas dicas você ainda não consegue, não está conseguindo acabar, buscar ajuda profissional, não tem jeito. Muitas das vezes, por mais que a gente tente, a gente não consegue resolver sozinho. E para isso que existe os profissionais da área. Cada área tem seu profissional, área de saúde, área disso, área daquilo. Então, se você não consegue chegar num acordo, você e seu parceiro, em vez de pensar em dar um ponto final, vocês pensem em buscar ajuda. Pensem em buscar ajuda com um especialista, terapeutas de casais. Bom, os terapeutas, eles são, principalmente os de casais, eles são treinados para ajudar as pessoas a resolver conflito e melhorar a comunicação nos seus relacionamentos. Eles têm as técnicas necessárias, eles vão fazer vocês enxergar algo que vocês dois não enxerguem, então, pelo fato de ele estar de fora. Então, busque ajuda. E tem os mediadores. Os mediadores são aqueles que podem ajudar e guiar as conversas para que vocês cheguem a uma solução pacífica para ambas as partes. Então, são aquelas pessoas neutras, não é amigo nem amiga, não é pai, mãe, parente, nada. São pessoas neutras que vão te ajudar a mediar ali a conversa entre vocês para que vocês cheguem num senso comum e que fique bom para os dois. Também tem os conselheiros, que são profissionais treinados, que podem ajudar a identificar problemas e fornecer orientação para abordá-los. Bom, geralmente, terapeutas de casais já abordam todas essas duas funções aqui que eu falei, mas se às vezes você tem aí no seu ciclo de conhecidos, não digo nem de amigo, alguém que trabalhe nessa área, tente buscar ajuda. Se você vê que aquela pessoa é muito íntima sua, peça a indicação de uma outra pessoa que não faz parte do seu ciclo de amizade para que seja esse mediador. Mas o ideal seria terapeutas de casais mesmo, que já conseguem abordar todas essas questões. Bom, agora a gente vai ver aqui algumas práticas para manter os relacionamentos saudáveis. Bom, vou citar 3 práticas aqui para você poder ter um relacionamento saudável. Bom, primeiro, criar espaço para o outro. Permita que seu parceiro ou parceira tenha um tempo sozinho ou com amigos, sem se sentir negligenciado ou negligenciada. Pratique gratidão, reconheça as coisas boas em seu relacionamento e expresse gratidão pelo seu parceiro ou parceira. Seja honesto e transparente, mantenha uma comunicação aberta e honesta para poder criar um ambiente de confiança e apoio mútuo. Então, são coisas simples do nosso dia a dia que a gente faz que acaba gerando conflito. Hoje as pessoas têm essa coisa de que eu casei com fulano, então acabou, ele agora não pode mais fazer nada da vida, porque apesar de estar casado ou casada comigo, esquece a vida dela. Tá certo que a pessoa tem algumas coisas que não convém, mas a pessoa ter um momento dela ali com os conhecidos, não digo nem amigos ou amigas, mas conhecido mesmo, porque eu ainda carrego comigo que, independente se for amigo de infância ou não, depois que a pessoa casou, ou aquela pessoa passa a ser amigo do casal, ou fica sendo um velho conhecido de infância, porque não cabe bem um homem ou uma mulher ter amigo separado, até mesmo porque isso aí futuramente pode vir a gerar algum tipo de conflito. Ser grato, praticar sempre gratidão.
hoje em dia, muitos casamentos estão acabando justamente por essa ingratidão. Ingratidão que eu digo assim, não é nem questão da pessoa não ser grata, mas um exemplo, vamos supor, você pede para seu marido fazer algo. Ele, do jeito dele, vai lá e faz. Aí você chega, em vez de elogiar, poxa, ficou legal, mas se tentasse fazer assim, às vezes cai melhor. Vamos tentar? Não, você já chega e fala, nossa, que porcaria, se soubesse eu mesmo tinha feito. Então isso aí, o cara já vai se sentir reprovado. Então isso aí para o homem tem um peso maior do que para a mulher. Ser honesto e transparente é o fundamental, né, que eu falei, que é a base de tudo. Até citei lá a passagem lá de Adão e Eva, que eles foram, que Deus quando criou eles no homem e mulher, os criou e estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Ou seja, se você for fazer um estudo mais aprofundado dessa passagem, vão ter várias interpretações, mas você trazendo isso para dentro do seu relacionamento, você vai ver que esse nu nada mais é do que eles terem a aura limpa, ter a aura limpa, serem puros, não ter nada a esconder um do outro, que isso aí só veio para eles depois que eles pecaram, que eles primeiro procuraram esconder-se um do outro, depois tentaram se esconder do Criador. Então, tentar ser transparente, ser o mais honesto possível e não tentar ocultar nada, por mais que você ache que não tem nada a ver, mas é bom ser sincero, é bom você abrir o jogo, é bom você falar sempre ali a verdade, porque isso aí futuramente vai ter um peso muito grande. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouco com essas dicas aí. Hoje foi só uma como que eu posso dizer, uma aula aí para a gente estar entendendo um pouco de como acabar com os conflitos do nosso relacionamento. E caso você queira aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, entre lá no nosso curso SOS Restaurando Casamento. Também tem as nossas redes sociais, que todo dia a gente está postando dicas lá que tem ajudado bastante. E siga a gente nas nossas redes, no nosso canal, que sempre temos dicas que podem te ajudar bastante. No mais, tenham uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. E até uma próxima.